Oi, eu sou Camila Piva, atriz e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós vamos falar com um artista muito top, que é o Aguinaldo Gala. Aguinaldo, muito obrigado aí pela tua presença aqui, tá? Perfeito. Para o pessoal que ainda não te conhece, queria que você falasse um pouquinho sobre você, claro. Aonde você nasceu, claro. E nós vamos chegando até o momento que você enveredou pelas artes, tá? Uhum. Bom, eu nasci aqui na cidade de São Paulo, sou paulistano e fiz toda a minha formação também aqui na cidade de São Paulo e também, né, o teatro e a minha vida no mundo corporativo, que eu divido tanto no teatro quanto também em treinamentos corporativos, que é outro foco que eu tenho na minha vida profissional. Bacana. E em que momento que você falou assim, olha, em vez de eu, sei lá, entrar no mundo corporativo ou virar professor, virar médico e tal, que você falou, não, eu vou para as artes? Uhum. Na verdade foi o contrário, né? Meu interesse sempre foi no teatro, sempre. Desde garoto? Desde garoto, assim com 10, 11 anos de idade eu já escrevia e na escola mesmo, na matéria de português, quando a professora pedia algumas coisas relacionadas à história, eu escrevia e encenava, mas eu não tinha esse desejo, sinceramente, não tinha mesmo, fazia por prazer. Mas aquele negócio de noção de início, meio e fim, você tinha? Ah, sim, tinha. Legal, tinha. Bacana. E isso até assim, causou uma repercussão interessante na época, na sala, que era tudo criança, né? Mas assim, eu fui me interessando, sempre curtia muito histórias. E aí eu tive um período da minha vida que eu comecei a colecionar gibis. Ok, bacana. Né? Estamos falando aí de anos 70. Isso, né? Perfeito. E para mim era uma imensa curtição. Né? Eu colecionava os gibis não só por curtir aqueles personagens, mas porque também, sem eu ter uma clareza ainda disso, eu tinha meio que um desejo de também ser um desses personagens. Né? E ali eu encontrava essa riqueza, né? Porque esses roteiristas de quadrinhos, eles eram fantásticos, né? São fantásticos. Né? Um deles é o Stan Lee, que é fantástico. Então aquelas histórias me cativavam muito. E se você perguntar assim com muita clareza o que te levou ao teatro, eu não sei te dizer exatamente. Aliás, essa pergunta foi feita por um diretor quando eu fazia parte de um grupo, né, de um curso, isso há muitos anos atrás. Ele olhou para nós e disse assim: o que capturou vocês para o teatro? E ninguém soube dizer com certeza. Que é algo que cativa você, te captura, e você, quando vai ver, está ali, está envolvido. Mas é difícil de explicar. Para mim é difícil de explicar. Então eu fui me dedicando à arte, mas concomitantemente ao meu trabalho no teatro, eu sempre tive um pé no mundo corporativo. Sempre. Até para pagar as contas. Né? Exatamente. Porque no meu caso, assim, eu tenho amigos que eles vivem exclusivamente das atividades teatrais ou de atividades além de teatrais, atividades correlatas ao teatro, né? São professores de teatro, são orientadores de grupos de teatro e assim sucessivamente. Eu, em alguns momentos, vivi exclusivamente de teatro. Mas hoje, assim, eu divido o meu tempo entre o teatro e a minha vida no mundo corporativo, em salas de treinamento, onde, de uma certa forma, eu também levo um pouco do teatro, né? Porque não tem como você não desvincular. Verdade, né? Verdade. Maravilha. Aguinaldo, eu também sou professor universitário. Uhum. E eu costumo dizer o seguinte, que quando a gente entra numa sala de aula, você dissemina conhecimento, mas aprende muito também daquilo que eles, dos comentários, né? Os pontos de vista dos alunos. Uhum. Na parte aí de teatro também é a mesma coisa. Sim, sem dúvida. Porque você aprende, obviamente,
com as pessoas com quem você trabalha, seus pares, né? Atores, atrizes, com diretores, com técnicos, independente da atividade profissional que eles tenham, é uma grande equipe. E queira ou não, você acaba influenciando e sendo influenciado também. Então, por exemplo, você está num espetáculo, o diretor ele tem a sua concepção, etc., e você tem lá o iluminador, né? Então o diretor quer uma determinada concepção, aí você vem o iluminador, ele vai, enfim, lá dar a visão dele, a ideia dele de luz. Aí num dado momento você vai chamar também um operador de luz, para quando esse espetáculo estrear, esse operador ele vai seguir aquela linha determinada pelo iluminador, né? E também pelo diretor. Mas, por exemplo, às vezes, numa determinada apresentação, o operador de luz ele pode observar algo muito interessante que você não está fazendo em cena e que, se você fizer, vai abrilhantar mais ainda o seu trabalho por conta da luz que foi feita. Então, bacana. Cada profissional sempre pode acrescentar alguma coisa ao seu trabalho. Claro, desde que também você se coloque receptivo a escutar. Exato. Então isso é algo muito importante. Você também precisa ter ouvidos de ouvir. Senão, você faz o seu trabalho da forma como você acha que tem que fazer. Então, realmente, a gente influencia. E no que diz respeito ao público, também é outra parte assim importantíssima, porque cada apresentação, o público que se apresenta ali no teatro, que eu digo, que está ali sentado nos assistindo, ele traz algo com ele que também nos ensina. Porque às vezes você diz algo que você espera ou você acredita que vai ter uma determinada reação do público. E aí você tem um outro tipo de reação do público. E isso te ensina também, né? E às vezes no outro dia vem aquela percepção que você esperava. Exatamente. Parece até que eles combinaram, né? E às vezes você tenta algo 1, 2, 3, 4 vezes e o público não reage do jeito que você espera. Mas o problema não é o público, o problema é você que não conseguiu descobrir qual é a entonação, qual é o jeito, qual é a maneira de dizer aquilo para chegar nos canais de comunicação do público. Como se fosse um gatilho, né? Exatamente. Legal. Qual foi a sua primeira peça que você escreveu? Puxa, a primeira peça, você diz assim, profissional que eu fiz? Não, pode falar daí. Bom, na verdade assim, a primeira historinha que eu escrevi, isto foi na verdade, foi um concurso de criatividade literária, e aí eles deram um tema, e eu lembro, isso faz muitos anos, eu lembro que eu era criança, né? Eu escrevi, viajei naquela história, e eu ganhei um certificado de honra ao mérito, né? Que tinha essas coisas, né? Um certificado de honra ao mérito por ter escrito aquela história. Aí leram a minha história em sala de aula. Eu fiquei todo feliz, mas é aquilo que eu tinha dito no início da nossa conversa. Eu não tinha a menor ideia ou intenção. Para mim aquilo era o prazer de escrever algo que eu viajava, né? Era uma história. Aí posteriormente é que eu fui tomando gosto de participar de alguns concursos também, na escola e fora, né? E comecei a escrever contos, etc. E isso tudo foi sempre me direcionando para as artes cênicas, né? Para escrever, para atuar, para dirigir. Então esse campo, né? Paulo, na sua cabeça, você de vez em quando, você gosta mais do dramaturgo aí mais pesado, ou você gosta também de peças infantis, ou algo assim mais cômico, hilário? Como que é? Olha, depende muito. Depende da qualidade daquilo que você vai fazer como ator. E você pensa nos personagens também? Você diz quando eu estou escrevendo? Quando você está escrevendo. Sim, a idade dele, o jeitão, tudo mais, tá? Sim. Até porque o fato de atuar, de uma certa forma, te ajuda também a fazer essa construção. É como se fosse um checklist. Então você meio que tem uma ideia, né? Qual o nome desse personagem, que idade ele tem, quem é a família dele,
qual a origem, de onde ele veio, o que ele está fazendo aqui, agora, nesse local, com que pessoas que ele se relaciona, como que ele anda, como ele fala, como ele se comporta diante de diversificadas situações. E tudo da cabeça aqui. Sim. Certo. Só que você vai construindo isso dentro de uma determinada lógica, uma lógica dessa personagem. Porque chega um ponto, Kendi, que é muito interessante. Você escreve, mas tem uma hora, é como se o personagem... É muito louco isso. É como se o personagem olhasse para você e dissesse: me deixe, eu quero viver uma vida própria. É quando você escreve... Você tá fazendo um controle. É quando você escreve e o personagem, ele de fato tem vida, não é uma marionete que expressa única e exclusivamente as suas opiniões, mas a verdade dele. Então, quando você consegue chegar nesse ponto, aí você tem algo interessante ali. Agora, por exemplo, você chegou a esse ponto. Você escolhe uma atriz para aquela personagem, por exemplo. Tá? Quando ela lê o texto, você tem que alimentar ela de um monte de coisas que você pensou e que não está no texto, é isso? Sim, mas também tem o contrário, que é o trabalho artístico, e em especial o teatro, que é o segmento principal meu, ele é muito colaborativo. Certo. Então, na mesma medida que você tem uma expectativa quando escreve um texto e você passa para o intérprete, quando ele recebe o texto, ele tem a leitura dele, pessoal, com o repertório dele. Então, isto faz com que, por vezes, aliás, muitas vezes, o ator, a atriz, descubra nuances que nem você que escreveu havia se apercebido. Nem tinha dado conta daquilo, ou nem imaginava, mas de repente ela trouxe com aquela experiência dela, com aquela vivacidade, algo que faz isto aqui para o personagem. Uma mudança no texto também, às vezes? Sim, principalmente se você vamos dizer assim, mais receptivo às sugestões dos outros. Porque você também tem dramaturgos que ele escreve o texto, que é o que a gente chama de dramaturgia de gabinete, que é aquela que você escreve solitariamente, produz o texto, aí está pronto o meu texto, agora ele vai ser encenado, né? E muitas vezes o autor não quer que esse texto seja mexido, ele quer que siga tal como se apresenta ali. E outros que, embora escrevam naquilo que a gente fala como dramaturgia de gabinete, tem uma certa flexibilidade para que esse texto seja modificado em alguns aspectos. E ainda tem outros dramaturgos que, quando ele tem uma ideia, ele escreve um rascunho, ele leva isso para o grupo, e esse grupo, pelos ensaios, vai encontrando outras possibilidades, e esse dramaturgo aproveita isso para reescrever a sua própria peça. Então é muito interessante esse processo. Que bacana, legal. Uma coisa que você vê lá fora é assim, os roteiros. Muitas tem roteiros que você compra em bancas, em livros. Aqui no Brasil não é comum, né? Eu particularmente assim conheço mais roteiros de cinema. Isso, exatamente. Roteiros de cinema a gente encontra. De teatro, você diz assim, o texto pronto de teatro. Tem, mas não com eu diria assim, não com a facilidade que a gente encontrava anos atrás. Você encontra, mas assim, não é tão comum. É claro que é uma literatura mais especializada, que é o que nós chamamos de uma literatura dramática. Não é teatro, é literatura dramática, porque só se torna teatro quando ele deixa de ser o texto escrito e passa a ser encenado, né? Ok, interessante. Não, o que dá dó é assim, você vê apresentações fantásticas, bonitas, mas aquilo não é filmado. E aí passa-se os anos, puxa vida, eu queria ver lá aquela peça com aquele ator, com aquela atriz que já faleceram e que foram ovacionados lá no dia, e só fica na memória das pessoas. Kendi, olha, isso que você está falando é algo que gera muita discussão, mas é também muito interessante, porque isso reflete exatamente a grandeza dessa arte, que é o efêmero. É uma arte efêmera.
O teatro, o bom teatro, ou o excepcional teatro que foram feitos pelos grandes intérpretes, nós não temos condições de saber como foi. Mesmo que fosse filmado. Porque a partir do momento que você filma, já não é mais o teatro. É um teatro que foi filmado por um outro tipo de recurso, é uma outra plataforma. Então quando você vê o espetáculo, já não é a mesma coisa. Porque o teatro é algo vivo. O olhar é diferente. É algo que está acontecendo naquele momento. Então o que você vai ver é uma câmera que friamente ela vai registrar o que está lá. Mas não é mais o teatro vivo. E quando quebra para um comercial, por exemplo, quebrou aquilo. Sim. Né? Agora, é claro, né? A gente tem aí experiências fantásticas que foram feitas se eu não me engano, final dos anos 60, início dos anos 70, por exemplo, pela TV Cultura, que ela tinha um teatro que tinha o Antônio Abujanra, o Antunes Filho, que eles produziam textos do teatro adaptados para a televisão. Mas aí já é o seguinte, já não é mais o teatro propriamente dito, mas aquele outro teatro, tipo de encenação até, né? Exatamente, para uma outra forma de linguagem que é a televisão, onde você tem câmera e corte. E no teatro você não tem isso. É um panorama só. Né? Exato. No teatro você tem o público escolhendo o que quer ver. Na televisão, o que o diretor quer que no corte. Tá. Então no corte zoom, é aqui. Okay. Então se alguma coisa está acontecendo aqui, ninguém vai ver aqui. E assim por diante. Então isso já demonstra uma diferença brutal, né, de linguagem. Né? Muito legal, bacana. E seus projetos aí, novos aí, na evolução aí que... Pois os projetos assim, você diz atualmente? Ainda temos ainda um tempinho para você legal. falar um pouquinho. Né? Eu diria assim para você, a minha trajetória no teatro, ela foi muito bacana, porque ao mesmo tempo, conforme eu disse, que eu tinha essa necessidade de ter trabalhos, né, no mundo corporativo, e tenho até hoje, eu tive a possibilidade de trabalhar com diretores assim que ajudaram muito na minha formação. E eu até gostaria de lembrar alguns deles a título até de, não só de homenagem, mas como uma forma mesmo de gratidão. Porque eu acho que é uma palavra às vezes um pouco esquecida, né, nesses últimos tempos. Um deles é o Hamilton Saraiva, que foi um dos grandes divulgadores do teatro amador em São Paulo e no Brasil. Ele morreu em 2005 e ele teve uma trajetória muito bonita no teatro amador e no teatro profissional. Eu tive a felicidade de trabalhar com ele. Trabalhei também com um jovem dramaturgo e diretor, Jaime Compre, que foi diretor artístico do Boi Voador, que tinha também um núcleo de jovens diretores, entre eles também o Ulisses Cruz. Perfeito. Que produziram assim, uma dramaturgia e encenações incríveis, de muita qualidade, anos 80, anos 90. E eu destacaria ainda um outro diretor que para mim assim foi fundamental na minha formação e na influência até hoje, que é o Antônio Abujanra, com quem eu pude trabalhar como ator, como assistente de direção, como contra-regra, em várias atividades. E ele, assim, o olhar do Antônio Abujanra foi muito importante para me ajudar em muitas escolhas que posteriormente eu fiz, né? Então, esses profissionais e outros tantos também me ajudaram na minha formação. E mais recentemente, um diretor que eu destacaria, e que é meu amigo pessoal inclusive, é o Fábio Caniato, que me dirigiu nos meus 2 últimos espetáculos. E aí eu queria fazer um link rápido com o que você falou da questão, né, do trabalho, né, de uma pessoa interferir, falar, etc. No caso do Fábio Caniato, quando eu entreguei para ele um dos textos que eu havia escrito, que chama-se Cândido, uma poética espiritual, ele pegou esse texto e graças à visão dele, à sensibilidade dele, ele encontrou uma maneira de tornar esse texto viável na encenação, num palco. Então isto só é possível, Kendi, quando você tem essa cumplicidade.
Então essa cumplicidade, essa forma colaborativa das pessoas trabalharem, são alguns dos valores que eu procuro levar para o trabalho corporativo quando eu estou numa sala de treinamento. Muito legal. Aguinaldo, e conta agora atualmente essa fase mais profissional que você está, quais são os seus desafios aí e o que vai vir aí pela frente? Bom, em termos assim de teatro, eu agora vou iniciar um projeto que se chama Muitas Vidas, um Amor, que é um texto que foi escrito pela Cristiane Natali. E a Cristiane Natali, além de dramaturga, ela é diretora. E recentemente ela dirigiu um espetáculo que está fazendo muito sucesso, que é O Vendedor de Sonhos, que é um texto que ela escreveu a partir da obra do Augusto Cury, de mesmo nome. É um livro homônimo, né? Sim. O Vendedor de Sonhos, que inclusive está, eu posso mencionar, por favor, está em cartaz no Teatro Fernando Torres até março, né? Então aqueles que puderem ir assistir O Vendedor de Sonhos no Teatro Fernando Torres. Oi? Tatuapé, né? No Tatuapé, exatamente. Então a Cristiane, ela escreveu o texto e dirigiu. E esse texto também foi escrito por ela, que é um texto muito interessante, porque ele fala das questões de memórias de outras existências, né? Muito interessante. E que alguns às vezes podem achar, mas é uma peça espírita? Até poderia ser, mas não é o caso, porque a questão de regressão ela não é do campo exclusivamente do espiritismo, né? E ela dá uma tratativa muito interessante, que tem uma personagem central que vai permeando as memórias dela, né? E com um personagem que a acompanha. E a partir daí uma série de situações acontecem justamente para levá-la à compreensão de si mesma. Então é um texto muito interessante, do qual inclusive nós estamos ainda aceitando o envio de currículos, né? de atrizes, principalmente atrizes, para a gente começar esse trabalho, que já tem data prevista de estreia em Porto Alegre, dia 23 de maio, se eu não me engano. Então tem que correr, né? Tem que correr, sem dúvida, bastante. Tá ótimo. Aguinaldo, você quer deixar seus contatos aí? Eu gostaria sim. O meu e-mail é Aguinaldo, só lembrando um detalhe, não é G-mudo, é G-U-I. Aguinaldo_Gaba@hotmail.com. E eu também gostaria de deixar o e-mail da nossa diretora, uma vez que tenham interessados em encaminhar seus currículos para nós, que é crisnatali.f@gmail.com. Então, aqueles de vocês que sejam atores, atrizes, principalmente atrizes, que tenham interesse nesse projeto nosso, pode encaminhar o currículo, que certamente nós vamos olhar com muito carinho e dar um retorno também. Perfeito. E a Cris está convidada para ser entrevistada aqui também, do Você Legal. É Top. Vou falar para ela, Kendi. Ok. Eu queria também dedicar esse programa aí para um grande dramaturgo, né? Amigo meu, que é o Jacques Lagoa. Jacques Lagoa, meu vizinho de prédio. que foi entrevistado por você há uns 2 anos atrás. Que, aliás, eu assisti a entrevista dele, do Jacques, achei incrível. Ele é um grande profissional. Perfeito. E quando, na década de 70, eu tive muito contato com o Plínio Marcos. Quando ele ainda pegava aqueles convites ali de divulgação, e eu deixava lá o pessoal da Telesp também para... Nossa, Kendi, você me permite rapidamente contar uma historinha do Plínio Marcos, que eu acho que é bacana para a gente saber aqui, porque esse pessoal das artes, às vezes eles têm umas atitudes assim que marcam a vida da gente. Eu estava iniciando o teatro, estava com 17, 18 anos, aí eu fui no Teatro João Caetano, é bem rápida essa história. E o Plínio, ele se vestia às vezes ele ficava com um macacão como se fosse um operário e um boné, né? Certo. E ele estava com uma banquinha assim, uma mesinha montada com os livros dele. Para quem não sabe, Plínio Marcos foi um grande dramaturgo. Sim. E ele estava com os livros dele lá, e as pessoas observando, e eu muito assim, né, Plínio Marcos, com aquela coisa, afastado, mas observando ele. E num dado momento chega um rapaz e começa a observar os livros e tal, e ele fala assim, olha, é tanto tal. Aí o rapaz olha, todo interessado, olha para ele e diz assim,
ah, mas é uma pena, eu não tenho dinheiro. Aí o Plínio pegou o livro e falou assim, Tó, é para você. Isso para mim marcou profundamente. Sim. Isso para mim define exatamente o que era aquele artista. Né? Já que você lembrou do E Plínio, um momento então, muito nobre, né? e muito nobre, Nobre. ali na entrada do Teatro João Caetano. Bacana. Rinaldo, espero que você volte outras vezes. Obrigado, tá? Kendi. Muito obrigado aí. Eu que te agradeço aí a todos vocês. Ok. Internautas, com os agradecimentos então a esse grande profissional Aguinaldo Gaba, nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.